E aí pessoal, beleza? Quanto tempo, né? Muito tempo parado, desde abril, sem postar um vídeo. Na verdade eu até tenho gravações, só que eu não editei. E inclusive eu vou rever para ver se vale a pena eu colocar para vocês, de acordo com as informações que tem ali e com o que eu queria passar para vocês, tá? Nesse momento, voltando, eu quero já fazer um relato de um suplemento que me foi pedido, que foi o Whey Blend. E eu cheguei a testar ele agora, recentemente. Eu não me dou bem com blend, esse tipo de blend que vai aí soja, tá? Blend que vai soja, eu não me dou muito bem com ele. Eu estava fazendo o uso de whey protein, aí depois eu fiz o uso de hipercalórico, e aí por último eu resolvi usar esse blend, verificando a respeito do que? Da forma como as pessoas me davam feedback tão positivo com relação a esse blend da Max Titanium. É um lançamento, praticamente bem novo, tá? Esse blend eu acredito que tenha surgido aí com o sucesso de alguns blends de outras marcas. Se você verificar hoje, todas as marcas têm um blend proteico com custo-benefício muito bom, e isso atrai bastante as pessoas. E com resultados bastante satisfatórios também. Então todas as empresas fizeram dessa forma blends assim, num custo-benefício muito bom. E tem um resultado bacana, tem assim uma aprovação das pessoas muito boa. O Whey Blend só por conta disso, porque eu via as pessoas falando a respeito, e de acordo com as minhas indicações, até mesmo sem eu conhecer o produto na prática, né, só conhecer por teoria, e eu via que, pô, tá valendo a pena para essa pessoa, para aquela pessoa e tal. Geralmente a minha sugestão no uso do blend, em específico até esse da Max Titanium, eu trabalho também com Force Protein, eu já trabalhei com Protein Complex, que o Protein Complex eu acredito que hoje seja o mais famoso e talvez o mais vendido de todos os blends, e tem um resultado bacana, tá? Um resultado muito bom. Então assim, a minha indicação nesse blend em específico tem sido a seguinte: quando a pessoa vem buscar simplesmente uma albumina, dependendo da forma como a pessoa se alimenta, como a pessoa se dá, como ela faz a suplementação dela, eu sugiro o uso desse blend. E principalmente as pessoas que utilizam uma ótima whey protein no pós-treino. Só que acaba sendo inviável essa pessoa, em termos financeiros principalmente, ou até mesmo em lance de saciedade, em termos de saciedade, utilizar o whey protein em outros horários, desjejum ou colagem entre as refeições, alguma coisa do tipo. Então eu sugeri para muitas pessoas dessa forma, e praticamente todos eles continuaram assim e vendo bons resultados. Porque é aquilo que eu falo, geralmente eu questiono as pessoas: você tem um bom desjejum? Eu tomo café como um pão, 2 pães, alguma coisa. Falo, com o quê? Com manteiga mesmo e tal. Falo, pô, então isso aí não é nada, você não tem nada. O que a gente precisa, a gente que treina, eu tenho pra mim como momentos críticos o pós-treino e o desjejum, tá? Não que falhou nessa parte e todo o resto está perdido, porque na verdade é o seguinte: se você faz as 24 horas do dia perfeita e de repente houver alguma falha nesse momento, você não vai ter diferença nisso. Em termos de catabolismo, a gente fala de 24 horas consecutivas, dias e dias, para ver o catabolismo como perda de massa muscular mesmo. Não é uma refeição perdida, não é aquela questão: putz, eu deveria comer meio-dia e meio, estou catabolizando. Isso não existe, tá? Então é uma coisa que é com frequência. Então as pessoas começaram a utilizar dessa forma. Por quê? Porque o cara, putz, o que eu tenho é isso, eu tenho o pãozinho com manteiga e o café. Tá, mas agora eu tomo uma dose dessa e meus ganhos realmente são mais expressivos. Eu tenho uma recuperação muscular melhor, eu tenho uma disposição de treino maior depois que eu adotei isso. Então eu comecei a ver esses relatos e ver as pessoas continuando dessa forma, e eu falei, putz, eu vou seguir, eu vou testar. E aí eu resolvi fazer esse teste.
tá? Do Whey Blend. Eu coloquei ele realmente para me fazer o teste dele no meu pós-treino principalmente, não que eu não tenha tomado outras doses, como de jejum, como entre as refeições e coisa do tipo, tá? Agora aquela questão, para mim, no meu porte físico, eu não sigo mais, já há um bom tempo, eu não sigo mais aquilo que está estabelecido como dose nas embalagens, tá? Aquilo que se sugere na embalagem. Por exemplo, a gente verifica aqui, cada porção você tem 25 gramas de proteína, 5 gramas de BCAA. E aí ele marca aqui as principais proteínas utilizadas. O Whey Protein, as mais importantes na verdade. O Whey Protein e albumina. Aí tá, blend de proteínas isolada e hidrolisada. Legal. Verificando aqui, eu não sei te dizer, e na verdade é uma cobrança aí que eu teria a fazer, eu acho que vale a pena a empresa ser mais justa, correta, em termos de esclarecer valores, né, quantidades. Por exemplo, eu verifico aqui que é um produto elaborado com 4 fontes de proteína, fornecendo 25 gramas de proteína por porção. A proteína é um dos suplementos alimentares mais populares dentre os praticantes de atividade física. E aí ele marca o que tem: albumina, proteína da soja, proteína concentrada do soro do leite, ou seja, whey protein, e proteína hidrolisada do trigo. Eu não me dou bem, na verdade, não é com blend sim, eu não me dou bem com o consumo de soja. Tá? Eu tenho realmente uma sensibilidade maior e aí uma tendência maior a aromatizar utilizando proteína de soja. O que eu gostei muito nessa proteína é que você não sente o sabor de soja. Quando eu tomo alguma proteína, alguma whey que não é whey, por exemplo, geralmente tem alguma soja ali, eu percebo muito rapidamente. Se eu tomar um blend que contenha alto teor de soja, eu percebo muito ali, tá? Aqui nessa eu não vou te falar que, com toda certeza, não é a maior quantidade. Whey protein nem albumina é a maior quantidade. Eu também verifico assim na minha prática, eu acredito que também não é grande quantidade a soja, eu acredito que seja bem pouco, tá? Em soja, whey protein e tal. Nesse blend eu acredito que a maior quantidade de proteína seja da hidrolisada de trigo, tá? Seria isso. Pelo sabor, pela forma, inconsistência e tal, isso aquilo, eu acredito que seja dessa forma. Mas independente disso, eu verifico que eu tive uma resposta boa com ele. O que é interessante num blend de proteína? A entrega de nutrientes mais gradativa, certo? Cada uma dessa proteína tem o seu tempo de absorção, a sua digestibilidade, o seu valor biológico. Tá? E valor biológico em proteína está total relacionado ao quê? Maior quantidade de aminoácidos. O Whey Protein, a melhor proteína do mundo. Por quê? Porque tem a maior quantidade de aminoácidos. Depois, a albumina. E aí, novamente por essa questão, maior quantidade. Então existem proteínas que são muito fracas por isso, porque o aminograma dela é fraco. Porém, em estudos, hoje estudando e tal, a gente verifica que a necessidade nossa é de proteína em si. Se você pode fazer toda a sua suplementação em whey protein hidrolisado, por exemplo, não tenha dúvidas, não existe, vá por aí porque será a melhor forma mesmo, tá? Quanto mais aminoácidos, tudo em você vai melhorar. Agora, em termos de quantidade, é necessário que se bata a quantidade necessária, simplesmente. Tá? Então, esse blend de proteína acaba sendo muito interessante, pelo custo-benefício muito vantajoso. Tá? Então, a gente tem um custo-benefício muito grande. Eu utilizei, em todas as vezes, eu utilizei 2 doses, ou seja, eu jogava 50 gramas de proteína e 20 gramas de carboidratos. Tá? Era dessa forma. Um ponto negativo aqui, talvez possa colocar como negativo, numa dose você ter 273 miligramas de sódio.
Tá? Em termos de carboidrato, é de 9 a 10 gramas de carboidratos. Então por isso que eu falo, em 2 doses eu tinha cerca de 20 gramas de carboidrato e cerca de 50 gramas de proteína. E era isso que eu fazia todo o meu pós-treino. Tá? Mesmo sabendo que haveria alguma demora para a entrega do nutriente, uma absorção um pouco mais lenta e tal, mas me supriu muito bem. Tá? Até mesmo por essa questão de ter uma saciedade maior. Se você toma um whey protein, por exemplo, para substituir uma refeição, ou no momento onde você deveria ter uma refeição, você verifica que a fome bate muito rapidamente. Por quê? Velocidade de absorção. Maior velocidade de absorção, menos ou menor saciedade. Tá? Dessa forma mesmo. Sobre os aspectos das proteínas, soja eu não vou entrar muito em questão, porque assim, soja, ao meu ver, o bom da soja é a arginina. Para você ter uma ideia, em 100 gramas de proteína de soja a gente tem 8 gramas de arginina. Ou seja, pump muito bom. Quando em alguns outros blends as pessoas voltavam aqui muito animadas, ou como voltam muito animadas, pelos ganhos tidos, pelo desempenho e tal, eu sei que por exemplo, a maioria delas tem a proteína da carne, o que te dá já um enchimento a mais, tá? A proteína da carne, por relação de creatina, de sódio e tal, então ela te enche um pouco mais. Outra coisa, carregada em soja, então você tem um pump. E o pump, cara, para quem não tem nada, para quem está começando, é algo animador mesmo, tá? Nessa daqui eu vejo que eu tive uma reparação boa, eu tive assim, me supriu como um whey protein, na verdade. Tá? Hoje já é um outro momento, na verdade voltei a utilizar um hipercalórico, eu vou fazer um vídeo em breve mostrando a minha suplementação atual, eu voltei a usar o hipercalórico, já está no fim inclusive, e vou voltar com whey. Aí eu vou escolher alguma whey protein e aí depois eu relato para vocês. Outro fator aqui legal, assim, tipo, por exemplo, as pessoas falam de trigo, e aí as pessoas falam de trigo, puta, farinha, né, proteína da farinha, o que tem aí? Tem farinha, como aqueles escândalos que aconteceram há tempos atrás. Se tratando da proteína do trigo, eu vejo vantagem na questão seguinte, em termos de glutamina, nenhuma outra proteína tem o teor de glutamina que ela tem. O teor de glutamina dela chega a ser 2 vezes superior ao de outras proteínas. Tá? Aí as pessoas falam, putz, mas e aí a questão do glúten? Sim, ela contém glúten, óbvio. Tá? Ela é uma proteína hidrolisada extraída do trigo, ou seja, de farinha. Então a gente tem glúten. Agora, eu acho a maior besteira também a pessoa que não tem problema, não é celíaca, pessoa que não tem intolerância a glúten, restringir glúten. Porém, eu também sei que algumas pessoas fazem isso visando o futuro, a predisposição genética, alguma coisa assim para alguma doença. Como eu conheço gente que teve problemas na saúde aí, intestinal, e esse problema ele é acarretado principalmente pelo alto consumo de glúten. E aí eu vejo pessoas já fazendo essa restrição, digamos, para não ter ou se ter, que seja muito adiante esse problema. Então assim, outra coisa, glúten, consumo de glúten, eu já verifiquei, já vi estudos, já vi casos, até mesmo de dores de cervical, uma vez eu vi, e uma pessoa tem um programa muito bom que eu gosto, que é Seu Alimento, Seu Remédio, alguma coisa assim, que acho que é na Home Health, na Discovery Home Health. E lá eu vi um caso que foi assim, a pessoa tinha muita dor na coluna e tal, isso e aquilo, e a nutricionista fez um ajuste na dieta para que ela não consumisse glúten. E sem o consumo do glúten, essas dores praticamente deixaram de existir. Então, assim, existem muitas ligações do glúten, em relação do glúten, como vários problemas, até mesmo aqueles problemas que você nem entende muito, assim, o porquê disso, né? Mas existe isso. Dizem que porque ele aumenta as inflamações. Mas isso aí já é um tema para um outro vídeo aí, mais adiante eu falo sobre glúten para vocês, tá? Mas é isso.
vale a pena, tá? Um produto que eu recomendo, vale a pena. Eu usei o sabor baunilha, gostei bastante. Com relação a sabores, eu vejo as pessoas levando de todos os sabores. É uma proteína que, pô, em média aí você vai pagar cerca de R$60 num pote de 900 gramas, então vale muito a pena. No sachê de 2 quilos você chega a pagar 100 a 120 reais, então vale muito a pena. E outra, você tem uma fonte de proteína. E ao meu ver, uma fonte boa, tá? De proteína, um blend muito bom. Eu gostei muito da resposta que tive e eu acho que vale muito a pena, e principalmente se você já faz uso de whey em algum momento e vai utilizar ela em momentos diferentes, tá? Então, por isso, eu recomendo, gostei bastante, não me dou bem com blend. Isso aí me deu até uma ideia de talvez eu mudar esse conceito e tentar testar algum outro, mas por enquanto eu não sei se farei, tá? Pelo medo aí da quantidade de soja que os outros produtos possam ter e tal, tá? Então, pessoal, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Eu tô retornando, tenho muita coisa em mente para gravar, eu tenho relatos aí a fazer. Tô tentando aí uma parceria nova aí para testar alguns produtos. E é isso aí. Em breve a gente vai ter novidade, eu vou voltar, vou fazer com mais frequência. Me desculpa aí você que tem me cobrado nas redes sociais ou até mesmo nos comentários por mais vídeos e eu não estava tendo tempo de fazer, eu estava muito complicado em várias questões. Passei por um problema de saúde também, não foi problema, mas foi algo que psicologicamente me deixou mal. Então eu vou relatar isso para vocês. No vídeo que eu gravei anterior tem eu falando sobre isso, mas talvez não tenha ficado muito legal, e aí depois eu explico o caso, como que foi, até mesmo para vocês tomarem cuidado aí na questão nutricional de vocês, certo? Então aí a dica dessa vez foi o Whey Blend, vale a pena, custo-benefício muito bom, tá? Não substituiria pelo meu Whey Protein, óbvio, mas como coadjuvante aí ao que eu faço, eu acredito que vale muito a pena, assim como eu fiz indicação e tenho muitas pessoas utilizando dessa forma e tem um resultado muito bom, tá? Então vale a pena, e conto com vocês aí para os próximos vídeos, e até breve, pessoal. Valeu!